Vamos aguardando. 1, 2, 3, já estamos no ar. Vamos ver. Hoje com o tema Pais que Inspiram. Pais que Inspiram. Já estamos no ar. Quem está entrando ali já? Muito bem, bem-vindos. Temos aqui já no Facebook, também no Instagram. Hoje temos uma conversa muito boa. Vamos falar sobre pais que inspiram. Então, por favor, envie aí os convites e tal. No Instagram tem que clicar naquele aviãozinho. Aí vai abrir a lista de contatos. Você clica ali, conclui. E um abraço. E aqui no Facebook também, né? Eu não sei como faz ali. Então, estou aguardando aí. Meu amigo Irose está entrando, Deus aí está entrando. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amado. E vizinhos. E olha, você agora você já vai experimentar outra categoria, né, Irose? Saindo da fase de pai para abraçar os seus futuros netos aí. Espero que sejam muitos. Neto é uma coisa maravilhosa. Então, convide aí 5 amigos seus que têm filhos menores ou netos, né? Como no meu caso aqui. Se bem que eu não tenho mais, os meus netos já estão bem grandes. Aguardando aí para que os irmãos possam conectar-se conosco. E vamos ter uma conversa boa nesse momento, tá? Minha esposa aqui do lado também vai participar. Ela está olhando para baixo porque ela trabalha na mesa de controle aqui. Mandando aí uns retornos para vocês. E eu fico mais aqui na palavra. Nilza, a paz. Pastores, a paz. Nilza, tudo bem? Vamos lá, gente. Pimentel, a paz, Gaúcho, William Sobanuca, Pastor William from Texas, United States, welcome, Não é Pastor. Texas. Onde? Eu esqueci agora, mas não Não? é. Não. United States, ok. Welcome, Pastor. God bless your life, your family. O que mais aqui? Deus aí, já falei. Rosimeire Cristina. Pastora Rosimeire. Ok, hoje falando sobre crianças, today speaking about our kids. Ok, Pastor William? Arizona. Sorry, Arizona, from Arizona, Pastor. God bless you. Márcia Gaúcha, vamos lá. Muito bem, muito bem. Cadê o pessoal de Portugal? Cadê o pessoal de Portugal? Cadê Portugal? Our brother from Africa. From Africa. William, thank you. God bless, Pastor. Eu vou falar em português. Pastor William, acho que vai sair daqui a pouco, ele não fala português, só fala inglês. Elisete Antunes, pastora Elisete, bem-vinda. Olha, deixa eu dar aqui uma introdução, já tem um número razoável aqui, dar uma introdução e depois minha esposa vai entrar aí para falar também algumas coisas. Mas eu estava pensando, agora há pouco, daquela história que Jesus contou sobre os 2 homens que morreram. Um foi para o inferno e outro foi para o céu. Eu não gosto de chamar essa história de parábola, porque Jesus foi bem categórico. Ele disse, houve 2 homens, então eles existiram. E Jesus deu o nome de um deles, né? O que foi para o céu chamava-se Lázaro. O que foi para o inferno, não sabemos o nome dele. Mas interessante é que nessa história, Jesus disse que o rico, estando lá no inferno, olhou e viu
ao longe, a Abraão e Lázaro junto com Abraão. E ele disse assim: Pai Abraão, olha que coisa, Pai Abraão, mande que Lázaro molhe ainda que a ponta do dedo na água e toque a minha língua para que eu me refresque. Aí Abraão disse: não, isso é impossível, os que estão aí não podem passar para cá e nem os daqui passarem para aí. Há um grande abismo entre nós. Aí o rico que estava lá no inferno disse: olha, pai Abraão, eu tenho irmãos em casa, eu tenho 5 irmãos. Mande que Lázaro volte lá para falar com eles. O que eu quero pegar dessa história, como introdução do nosso assunto aqui, sobre pais que inspiram, é justamente essa cena, né? O filho no inferno e o pai no céu. Que coisa triste, pai Abraão. Não que ele fosse filho legítimo no sangue de Abraão, mas já apresenta aí a figura de pai e filho, o que é triste a gente dizer, saber disso, mas lamentavelmente isso vai acontecer, né? Se é que já está acontecendo. Pais que estão nos céus olhando para filhos que estão no inferno. Não sei se isso é possível ou se foi somente uma figura de linguagem de Jesus, mas vamos imaginar sobre isso. Ou o contrário também, né? Filhos que estão nos céus olhando para os pais que estão no inferno. É uma figura muito desagradável de se ver. Uma cena muito desagradável de se ver. E a outra coisa é ele lembrar que tem irmãos. E ele dizer: ó, eu não quero que os meus irmãos venham para cá, eu quero que os meus irmãos vão para aí. Eu quero que eles estejam aí com o pai Abraão, aí no céu. Eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Então aqui começa a nossa palavra. Qual é o futuro que você... Deixa eu melhorar essa pergunta. Você está preparando os seus filhos para viverem onde? O que você está fazendo em benefício do futuro dos seus filhos? O seu comportamento está inspirando os seus filhos a conhecerem o único Deus verdadeiramente existente? Ou você não está muito interessado nas coisas de Deus e você está inspirando os seus filhos a seguirem um outro caminho? Não é verdade? Eu escolhi aqui um texto para ler em Mateus capítulo 21, que diz assim: mas quando os principais sacerdotes e os escribas, então vejam que eram homens muito preparados, religiosos, mestres, santos, pelo menos tidos como santos naquela época, os santos homens de Deus aos olhos do povo, pelo menos, não sei se eram aos olhos de Deus, mas aos olhos do povo eram homens sem qualquer suspeita. Então, os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo. Isso é um escândalo em algumas igrejas hoje. As crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Você está ouvindo o que essas crianças estão gritando? Jesus respondeu: sim, estou ouvindo, não sou surdo. E ele lhes perguntou: vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo.
Você não acha? Uhum, uhum. As crianças, eu falo que é nosso bem maior que nós temos, mas também para os pais é uma das maiores Mais alto, né? responsabilidades que nós temos. Porque a criança, ela nasce com papel em branco. E nós, pais, é que vamos imprimir nesta criança o caminho que ela deve seguir. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós mencionamos numa mesa, às vezes criticando ou abençoando outra pessoa, a criança, ela está imprimindo tudo que ela está ouvindo e vendo. Nós somos para as crianças o espelho, né? A criança, ela imita tudo o que o pai faz, tudo o que a mãe fala. Então, até de 0 a 7 anos, nós vamos conseguir imprimir quase 100% a personalidade de uma criança. É verdade. Eu estava pensando, a gente durante o dia fica imaginando o que eu vou falar, o que eu vou falar, né? E passa algumas coisas na cabeça e desaparecem, mas eu me lembro agora, até aproveitando, fazendo aí um merchandise, nós vamos lançar um livro agora, está previsto para o dia 25 de outubro, não sei se vai dar tempo, próxima semana vamos ter essa definição. O livro chama Um Sonho Possível, que é a nossa história de como fomos parar na África, né? Aí eu estava pensando, poxa, eu não tive a oportunidade, aliás, melhor dizendo, os meus pais não tiveram a oportunidade que a maioria dos pais que eu conheço, se não todos os pais que eu conheço nos dias de hoje, têm de levar os seus filhos para a igreja, né? Tudo bem, estamos na pandemia, mas vamos daqui a pouco falar sobre isso, sobre as crianças dentro do lar. Mas quem mora em cidades grandes ou pequenas nos dias de hoje, dificilmente, pelo menos no Brasil, dificilmente você vai encontrar uma cidade onde não há uma igreja séria, uma igreja, chamamos de evangélica, né? Uma igreja cristã que pregue a palavra. Dificilmente. Você sempre vai encontrar. Poderá não haver uma igreja da denominação da pessoa, mas tem uma outra que prega os princípios da palavra de Deus também. Os meus pais não tiveram isso, porque fomos criados na roça, literalmente no meio do mato, muito distante. Eu vi uma igreja, o prédio de igreja, primeira igreja que eu vi, igreja evangélica que eu vi, eu conheci a igreja católica, mas uma igreja evangélica, no formato, prédio e tal, eu já tinha 15 anos de idade, né? Não fosse o trabalho dos missionários que nos visitavam, não fossem os cultos familiares que eles nos ensinaram a fazer, a primeira memória que eu tenho participando de uma reunião, digamos assim, a primeira reunião que eu me lembro que eu participei, eu não sei nem quantos anos eu tinha, talvez uns 4 ou 5 anos, mas eu me lembro que não havia uma classe para as crianças. Ninguém, naquela época, no nosso caso, cuidava do grupo de crianças. Todas as crianças da minha época participavam com os adultos. Mas eu aprendi princípios. Veja, uma igreja tradicional, uma igreja que não saltava, não pulava, não podia fazer isso que eu li aqui, ó, entrar no templo saltando e gritando, mas de jeito nenhum, não podia.
Também para nós não havia essa igreja. Os cultos que eu participava quando criança eram feitos na casa do meu avô, lá era a nossa igreja. Era uma sala, sei lá, cabia lá umas 15, 20 pessoas, era a nossa igreja. As aulas, onde eu aprendi a ler, as missionárias ministravam as aulas do lado de fora da casa, não havia sala para todo mundo. Ministrava fora, ministrava às vezes lá dentro da mesma sala. Mas aprendemos a levar aqueles ensinos para dentro da nossa casa. Para dentro da nossa casa. Eu não me lembro, por exemplo, do meu pai e minha mãe fazendo culto familiar. Ó, é o nosso culto esse dia. Não, mas eu me lembro de outras coisas. Por exemplo, meu pai com uma lamparina. Não havia luz elétrica. Hoje eu valorizo tudo isso, gente, viu? Depois de conhecer a África, depois de trabalhar na África esses anos, começou a fazer sentido tudo isso na minha vida. Mas eu me lembro do meu pai com a lamparina acesa ali sobre a mesa, com o inário, cantando, finda-se este dia que o meu pai me deu. Hinos assim, hinos tradicionais. Isso marcou a minha infância, marcou de tal maneira que eu desejei conhecer a Deus. Foi aí que a minha mãe adquiriu uma Bíblia. Eu estou falando isso para ressaltar o valor de um culto familiar. Não importa se chama de célula, grupo familiar, casa de milagre, não importa o nome. O importante, culto doméstico. O importante é a família parar um momento para estar com os filhos. É o que nós também chamamos de ao redor da mesa, sabe? Então eu ficava assim, querendo saber as coisas, e foi quando eu já estava na escolinha e tal, e a minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Eu não tinha cartilhas, não tinha livros, tinha Bíblia para ler. Aí hoje, olhando aquele livro, Um Sonho Possível, meu Deus, olha, esse livro, na verdade, nasceu lá. Quando eu era criança, Deus já estava construindo a minha fé, construindo a minha vida, para, no futuro, hoje, com 60 e tantos anos, experimentar aquilo que eu aprendi dentro de casa. Então, eu deixo aqui a minha palavra para você que é membro da nossa igreja, você que é membro de uma outra igreja evangélica, por favor, nos dias de culto, principalmente no domingo, não fique em casa. Vá para a igreja, leve as suas crianças, leve os seus filhos para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tem ferramentas, ela tem equipamentos, ela tem condições de ampliar, eu quero usar esse termo de ampliar o ensino, tem um outro termo que eu quero usar, que não estou achando a palavra, mas abrir o leque, né? Ampliar o leque de conhecimento que as crianças começam a receber dentro das suas casas. Né? Eu creio num tripé. Né? Vamos tentar aqui fazer um triângulo. Então, nós temos a base. A base é a família. Não tem jeito. Se a família quebrar aqui, meu filho, vai ser difícil. Há muitas pessoas que têm as suas bases quebradas. Aí a igreja, o pastor se torna o pai, né? A pastora se torna a mãe, e a igreja se torna a única família daquela pessoa. Nós sabemos disso. Mas em condições normais, essa base não pode ser rompida. Tá? Essa base é construída dentro de casa. É dentro de casa que nós construímos essa base. São os valores como honradez, o valor ao trabalho, a educação, a gentileza, os bons hábitos, né? São desenvolvidos dentro de casa. A igreja, que forma
o segundo lado desse tripé, dessa tenda, a igreja ela não tem condição de dar essa base familiar. Mesmo que de uma certa forma, às vezes ela tenta substituir, mas a igreja é muito importante. Porque são 2 horas, às vezes, que as crianças ficam por culto, né? Então é muito pouco. Muito mesmo. pouco. Como é que vai... Não é verdade? E a outra haste para formar essa tenda aqui, esse triângulo, é a escola. Então, na unidade, unindo-se a base familiar, a igreja e a escola, nós temos aí os fundamentos, condições de desenvolver os fundamentos da educação da criança. E o que a Bíblia diz? Provérbios 22, 6. Né? Preste atenção nisso. Diz lá assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo depois de velho, não se desviará dele. Essa é a verdade da palavra de Deus. Aliás, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção, porque algumas versões da Bíblia, algumas versões novas da Bíblia, mudaram esse versículo bíblico. Não são boas versões. Eu não indico essas versões. Eu vou sempre lá, principalmente a outros textos, mas Provérbios 22, 6. Tem uma versão, verifique se você tem essa versão na sua casa. Uma versão até muito fácil de entender quando se lê, né? Que diz assim: ensina o teu filho segundo os propósitos que você tem para ele, e mesmo depois de envelhecer não se desviará. Aliás, não diz filho, diz criança. Ensina a criança, ou seja, menino ou menina, segundo os propósitos que você tem para ele. Ou seja, se o pai tem um propósito ruim, mas espera aí, que pai vai ter um propósito ruim para o filho? Oxi! Gente, eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas não é assim. Não é assim. Tira essa Bíblia do lado, leia para pesquisar outras coisas, não como palavra de Deus, né? Tem gente que tem uma Bíblia, tem um livro na mão, já disse o Jimmy Swaggart, está com um livro na mão pensando que é a Bíblia. Não, mudaram totalmente aquela Bíblia. Então pega uma Bíblia que diga assim, lá em Provérbios 22, 6. Ensina o teu filho, não criança, o teu filho, ou o menino, no caminho que ele deve andar. No caminho, porque Jesus é o caminho. Essa mesma versão que eu estou refutando, diz lá em João 17, 21, 17, não me falha a memória, que João Batista veio para lhes mostrar o caminho. Não. A Bíblia diz que João veio no caminho da verdade, não para mostrar o caminho da verdade. Então, ao ensinar o seu filho, você precisa ter com a palavra de Deus, com a pura e santa palavra, a palavra que não foi adulterada. Viu? Ensine isso dentro da sua casa. Ensine esses hinos que edificam, hinos que permanecem. Há tantos louvores maravilhosos nos dias de hoje, tantos. Mas a maioria desses, daqui 10 anos, ninguém vai se lembrar mais. E por que eu estou me lembrando de hinos que eu aprendi 60 anos atrás? Né? Por que eu me lembro de versículos que eu aprendi naquela época? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não aprendi depois da minha conversão. Eu me converti aos 17 anos. Eu aprendi dentro da minha casa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não aprendi depois que eu fiz seminário. Eu aprendi dentro da minha casa. Então, próximo domingo, pegue os seus filhos,
Quando voltar, e né? vai para a igreja. Quando voltar. Enquanto não volta da pandemia, faz isso dentro de casa. Nós temos vídeos maravilhosos. Olha, eu fiz um aplicativo chamado Histórias do Vovô Léo. Quando você abrir o aplicativo, você não vai poder fazer isso, porque você vai... Né? Mas eu coloquei lá, no menu do aplicativo, eu fui Pastora Flaviane Grangeiro. Ou entre já direto no Facebook, YouTube. no YouTube dela. Pastora Flaviane Grangeiro. Não é por ser minha filha, não, gente, mas ela está fazendo vídeos maravilhosos para crianças. Coloque os seus filhos para assistirem esses vídeos. Eu também coloquei lá no aplicativo do Vovô Léo o link para o YouTube do Tio Uli e os bonecos. Tio Uli e os bonecos. Vídeos maravilhosos. Quem foi que aceitou Jesus com o Tio Uli? Lorena. A Lorena? A Lorena. A Lorena começou a assistir o Tio Uli, era criancinha, quantos anos? 2 aninhos. 2 aninhos. 2 para 3 anos. E nessa idade, as crianças ouvem a mesma coisa. Muitas vezes. Muitas vezes. Ouviu, depois ouviu mesmo. Um dia ela deu um pausa lá e perguntou para a mãe dela: mãe, é assim mesmo como o tio Uli está falando? O que, filha? Que precisa aceitar Jesus como Salvador? É, sim, filha. Ah, então eu quero. Aí voltou lá e fez a oração com o tio Uli, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? Agora, criança precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Claro que sim. Eu até separei aqui, eu só vou citar o texto lá de Lucas, né? Lucas, eu gosto do Evangelho de Lucas porque os outros evangelistas escreveram o que presenciaram, mas Lucas, ele mesmo diz, ele fez uma minuciosa investigação. Então ele levantou coisas que outros não escreveram, né? Ele escreveu coisas que outros não escreveram. Então ele diz ali que todos os anos Jesus, Maria e José subiam a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Todos os anos. Também está escrito no livro de Hebreus que Jesus aprendeu a obediência. E voltando lá em Lucas, o Lucas disse que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e sabedoria diante de Deus e os homens. O que eu quero dizer com isso, gente, é que se a sua criança morrer, claro que eu não estou desejando que morra, exemplo, ela vai para o céu. A criança está salva. Agora, se você não levar a sua criança para a igreja, se você não ensinar o seu filho dentro da sua própria casa, ela vai crescendo, ao invés de crescer em sabedoria diante de Deus e dos homens, ela vai se desviando. Sabe por quê? Desculpa. Não sei se é verdade, mas ouvi de alguém de boa reputação. O pregador disse que existe um pássaro que ele, uma vez por ano, esse pássaro ele sai lá do Canadá, e cruza a América do Norte, cruza a América Central, entra na América Latina e vai até a Patagônia, na Argentina, lá embaixo no mapa, para gerar os seus filhotes. Aí o pregador disse assim: se aquele passarinho, na sua decolagem, ele desviar apenas 1 grau, desviar a sua rota apenas 1 grau na sua partida, ele chegaria na Patagônia a 2.000 quilômetros de distância. Né? Ele não chegaria na Patagônia, ele chegaria
a 2.000 quilômetros de distância da Patagônia. Então essa é a tendência do ser humano. Pode ser filho de pastor, filho de padre, filho de papa, não é, de padre também não é suposto, né? Mas pode ser filho do maior santo que existir na Terra, pode ser filho de quem for. A Bíblia nos ensina assim, ó. Eis que em pecado eu fui gerado, né? Eis que em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores depois de adultos. Toda criança já nasce pecadora. Tá? Agora, Jesus disse que o reino de Deus pertence a elas. Você pode perguntar, mas então, com quantos anos a criança passa a condição de perdida? Não sei, é impossível saber. Mas criança precisa ser consagrada ao Senhor. E assim que ela toma a sua decisão, que ela tem condição de confessar Jesus como seu Salvador, eu já batizei criança de 6 anos de idade. Tem igreja que limita, não, tem que ser a partir dos 12. Eu já batizei com 6, com 7, com 12, não é? Por quê? Eu me lembro que o pai disse, pastor, pode batizar essa menina aí, porque ela é crente, é a maior crente que tem em casa. Eu fiz as perguntas, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. E você quer ser crente até quando? Até morrer. Você sabe o que você está falando? É isso mesmo que você deseja? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a criança, ela precisa ser conduzida a Jesus, senão ela vai sair fora da rota. Vai começar o seu voo e vai sair 1 grau. Esse 1 grau passa para 2, passa para 3, daqui a pouco está a 90 graus. A rota está aqui, ela está indo totalmente para a direita ou para a esquerda. Tá? E quem tem a obrigação de corrigir isso, primeiro são os pais. Em segundo lugar vem a igreja. Eu não vou pôr escola aqui não, porque escola é um outro contexto, né? Um outro contexto. Porque se a criança for bem ensinada dentro de casa e com respaldo da igreja, ensinada na igreja, nenhuma universidade vai arrancar o que foi plantado no coração dela. Sabia disso? Você concorda com isso? Sim. A não ser que elas veem testemunho ao contrário dentro de casa, que acontece muito. Os pais é uma coisa na igreja e é como eu disse, a criança durante o período que ela está na igreja é apenas 2 horas, mas o testemunho, a vida que ela vai seguir é dos pais dentro de casa. Então, a vida que você leva na igreja, dentro de casa você tem que ser o melhor, porque é aquilo que você está passando para a sua criança. Que, aliás, é o nosso tema. Pais que inspiram, né? Gente, por favor, me entendam. Você quer ser São Paulino? Seja. Quer ser palmeirense? Seja. Quer ser flamenguista? Corintiano? Eu não vejo mal em ter uma preferência para... Eu não tenho preferência para time nenhum, então eu posso falar aqui de coração aberto, né? Eu não vou ficar zangado com ninguém, porque eu não defendo nenhum time, então... mas eu quero dizer o seguinte: há filhos que são, por exemplo, palmeirense, porque o seu pai o inspirou a isso, né? Embutiu No coração. Não, lá em casa todo mundo é São Paulino. Por quê? Porque um inspirou o outro. Eu estava vendo uma moça aqui, eu vou citar o nome direitinho, porque é bonito. Eu achei muito legal, né?
Uma moça advogada que deixou a função de advogada, deixou a advocacia, para seguir a carreira da avó, né? Que é a avó Palmirinha, Que faz que receita. faz receita. Hoje ela está com quase 90 Quase 90 anos a Palmirinha. Todo mundo conhece, eu acho que vocês conhecem a Palmirinha, já assistiram aí, né? E hoje a neta da Palmirinha deixou a advocacia para seguir a carreira da avó, né? Aí eu estava observando isso, e ela fazendo lá uma receita, e colocava isso, colocava aquilo, e dizia, tá certo, vó? E a avó lá no vídeo, sim, tá certo, tá certo. Então, veja só, a profissão, como é que eu falo? O profissionalismo e o amor da Palmirinha inspirou a neta, que resolveu romper com a carreira para seguir a carreira da avó. Essa força, dessa força que eu estou falando, gente. Você ter um padrão de vida espiritual que inspire o seu filho, que leve o seu filho a desejar ser o que você é. Eu quero ser um flamenguista porque eu acho muito legal a forma como meu pai torce para o Flamengo. Paz o Senhor, né? Eu quero ser um advogado porque o meu pai me inspira, né? Nós temos, inclusive, na nossa igreja, uma família, todo mundo é advogado, um inspirou o outro, né? Então é isso, gente, que você como pai inspire, seja um inspirador dos seus filhos, e você vai experimentar uma coisa maravilhosa. Os seus filhos deixarão de ir para a igreja quando adultos, não porque os pais querem, mas porque eles foram inspirados pelos seus pais. Agora, se o pai está chegando na hora da igreja de novo, misericórdia, ceia, sabe? Que inspiração você está passando para os seus filhos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entre tantas tradições judaicas que sabemos que existem, eu pouco sei, mas tenho estudado o máximo possível, né, porque eu estou escrevendo sobre festas. O meu sonho, um dia, é escrever um livro sobre as 7 festas e o modo como a igreja deve se comportar com essas festas, né? Então eu estou estudando aos poucos, e tem uma cerimônia que os judeus fazem, muito bonita, que é uma cerimônia onde eles entram a sinagoga dentro com o rolo da lei, e eles vão dançando, e toda a congregação dança de alegria de ver o rolo da lei, e eles se esforçam para tocar no rolo e beijar, né? Então, por que eles fazem isso? Porque se não fizer vão apanhar. Eu acho que não. Porque se não fizer vai ser expulso da sinagoga. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Você vai para a igreja, na verdade, assim, as crianças, elas precisam ter limites. Os pais precisam estabelecer limites. Lembra do passarinho voando? Senão vai para lá. Voou um pouquinho, opa, o limite do pai, limite, por isso que vem a palavra disciplinar. Disciplinar é ensinar, né? Não é? Disciplinar é ensinar. A palavra disciplina significa ensino. Não, filho, não é por aí, é assim, tá? E tem uma idade que o filho não tem o que escolher. 3, 4, 5 anos, eu vou apenas como exemplo. Pai, hoje eu não vou para a igreja. Não vai? Eu vou. Então, você não quer? Fique aí. Não. Hoje nós vamos para a igreja.
Josué não disse assim, eu vou consultar a minha família para ver se eles querem servir ao Senhor comigo. Não. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês escolham qual é o Deus que vocês querem seguir. Então, essa tem que ser a atitude da família, a atitude do pai e da mãe. Nós vamos servir ao Senhor. E a Bíblia nos garante que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho, depois de idoso, eles não vão se desviar. Graças a Deus. Pode até, às vezes, ficar um pouco fora. Sim. Mas aquilo que foi imprimido, um dia ou outro vai vir à tona novamente. Aliás, eu gosto de citar isso porque para mim foi muito forte. Alguém disse assim para mim, mas pastor, eu ensinei tudo para o meu filho, eu fiz tudo certinho. Por que ele fez isso comigo? O filho havia se desviado totalmente. Estava lá a 2.000 quilômetros fora da Patagônia, no exemplo que citamos. Aí Deus me deu uma palavra. Que culpa teve Deus de Adão fazer o que fez? Não é? Deus não teve culpa. Sempre haverá isso dentro da família. Aquele que vai querer dar uma escapadinha. Mas não é por causa disso que vamos deixar de ensinar. Nós sabemos, por exemplo, que Isaac teve 2 filhos. 2 filhos. Ele teve o Jacó e o Esaú. O Esaú foi uma amargura para a sua mãe, diz a palavra de Deus. Né? O Jacó já agradava o Senhor, já agradava aos pais. Né? Jacó teve 12 filhos e uma filha. E é só ler a história dos filhos, que misericórdia. Você vai, numa simples leitura, você vai perguntar, mas será que esses homens estão no céu? Não é possível. Olha o que Simeão fez. Gente, temperamentos, né? Os filhos são temperamentos diferentes um do outro. Comportamentos totalmente fora. Agora, você não é culpado. Se o seu filho segue um caminho que não é o caminho que você ensinou, né? A Bíblia também diz, levante pelas madrugadas, põe o teu rosto no pó e clame pelos teus filhos, talvez haja esperança. Né? A Bíblia não condena o pai pelo filho ter se desviado. Não, o que a Bíblia ensina é que o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho do pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. Não é uma desculpa, uma justificativa, mas é bom você saber que ainda que você veja o filho que você ensinou no caminho, fora do caminho, não é culpa sua, é escolha dele. Escolha dele, tá certo? Mas ele vai voltar. Eu ouvi um testemunho, um áudio de uma pessoa, era um bandido, na verdade, não queria usar essa expressão, mas era um bandido que se converteu. E ele se converteu porque no meio das confusões nas quais ele entrou, se envolveu, alguém foi orar por ele. E na oração, essa pessoa disse para ele disse assim, olha, o Senhor está dizendo que as orações da tua mãe ainda ardem perante ele. E ele levou um susto, o bandido levou um susto, porque a mãe dele havia morrido já há 20 anos. E ele pensou, peraí, minha mãe morreu há 20 anos? E as orações dela por mim ainda ardem diante de Deus? E ele então resolveu se reconciliar com o Senhor, sabe? Resolveu. A Bíblia também fala de filhos que não se reconciliaram, né? Jesus disse assim, e o que será de vós, quando virem
os vossos pais Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e vós lançados fora. Né? Eu abri essa palavra com esse texto, aliás, com o texto da parábola do rico e Lázaro, da história que Jesus contou. O rico no inferno, olhando ao longe, viu Abraão e disse: Pai Abraão. Né? E nós estamos aqui, eu e minha esposa, estamos aqui para falar com você, pai. Eu vou falar e você fala, tá? Eu não quero que você tenha o desprazer de ver o seu filho indo para o inferno. Por favor, cuide disso enquanto há tempo. Ensina a tua criança, o teu filho, a tua filha no caminho. Tenha certeza, depois de grande, não vai se desviar. É promessa da palavra de Deus. Eu tenho falado que o legado é algo mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos. A herança vai ficar, vão discutir para quem vai ficar, mas o legado é algo que nós vamos imprimir no coração deles. Pode você passar a sua vida, você ser enterrado, acho que eu coloquei isso hoje no Facebook. Mas o legado, o seu caráter que você imprimiu na vida do filho é o que vai permanecer. Então, a responsabilidade de você desligar a televisão na hora que precisa, fazer a criança entender a oração que ela tem que fazer na hora das refeições, na hora de dormir. A criança, como eu disse, ela não nasce sabendo, ela nasce como um papel em branco. Agora, cabe a você, pai e mãe, imprimir tudo isso, quantas vezes for preciso. Deuteronômio 6 fala, né? Para a gente não se cansar, e tem que falar dessa palavra andando, na hora de dormir, na hora de comer. Até os 7, 8 anos, nós temos que ser muito rigorosos com imprimir no coração da criança aquilo que tem que ser imprimido. Por isso, a necessidade de ter o culto doméstico. A criança, quando você vai pôr o hábito dela fazer o cultinho lá em casa, quando as meninas eram pequenas, mamãe, hoje vai ter cultinho, ela já vai sentir a necessidade, ela já vai saber que existe algo além daquilo que nós temos em casa, que é o Deus que ela vai ter que orar e pedir para Ele. E quantas orações eu tenho ouvido falar, se você pede alguma coisa e não está conseguindo resultado, pede para uma criança orar. Porque ela é pura, ela consegue conduzir aquela oração até o trono de glória. Então, mas precisa de você, pai e mãe, ensinar. Então, desliga a televisão na hora que precise. Fala, esse minuto não precisa ser muito, não. A idade da criança você tem que respeitar. Não adianta você querer sentar uma criança de 4, 5 anos e fazer com que ela assiste uma pregação durante meia hora, 1 hora. Ela não vai conseguir. Mas você precisa adequar-se na idade. 3 aninhos, 4 aninhos, 5 minutinhos, canta um cântico, lê um versículo pequeno, ela vai entender na hora de decorar aquele versículo. Você tem que aproveitar para ensinar com figuras, porque a criança, ela aprende antes do ler, ela aprende com a figura que você mostra. Então é importante que você crie figuras, faz a criança passar a mão naquilo que você está ensinando, e ela vai adquirindo aquela coisa gostosa que é o cultinho doméstico. E é isso que vai perdurar. Eu tenho a Flaviane com 43 anos, a Poliane com 40, que fez agora nesse último feriado de setembro, mas até hoje
elas não deixam de falar. Mãe, aquele hino que a gente cantava, aquela historinha, lembra, mãe, que a senhora falava? Eu ficava com tanto medo, às vezes, porque eu sempre procurava enfatizar o pecado, o coraçãozinho sujo, que a criança tem que sempre confessar, nunca mentir. Então, até hoje elas dão muita risada e passam. E com certeza, esses mesmos ensinamentos foi já passado por Gianluca e para Lorena. Eles já são adolescentes, Gianluca já jovem, namorando já. E tenho certeza que vai passar para os filhos deles, porque esta é a promessa do Pai. Aquilo que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, nós não vamos encobrir para os nossos filhos. E nós veremos a vindoura geração, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, o que eu tenho a dizer é isso, ainda dá tempo. Essa quarentena, que já 6 meses que nós estamos vivendo, quanta coisa assim ruim, eu vi pessoas falando, mas eu vi Deus colocando a família na quarentena para poder voltar a fazer o que precisava ser feito. Novamente, o culto em família. A igreja nasceu de um lar, a igreja nasceu da família. Então, isso daí foi algo que Deus permitiu e não sei até quando vai ainda permitir. Então, essa é a nossa alerta de hoje. Aproveita esse tempo, aproveita para poder produzir no coração da criança o caminho certo. O caminho, nós não temos outro caminho a não ser esse. Então, imprime no coração dessa criança, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar. Mesmo que Satanás venha tentar fazer com que se desvie para o lado, para a direita, mas nós temos que confessar que nós não criamos filhos para Satanás, mas nós criamos filhos para o Senhor. Então, que essa palavra fique gravada no coração de vocês e não esquecerem. Ensina o teu filho. E o único, o mais importante, é você, pai, é você, mãe. Não adianta você querer culpar o pastor, a professora da escola dominical, ela vai ser aquela que vai auxiliar o caminho, mas você é o responsável. Nós somos o responsável pelas nossas filhas. A Flaviana é responsável pelos filhos dela. E assim, consecutivamente, você, pai, com seus filhos, e assim vai. E assim nós podemos criar nossos filhos para a eternidade. A coisa mais triste que eu vejo que vai acontecer se nós conseguirmos enxergar o arrebatamento da igreja. Nós subirmos, os nossos filhos ficarem para trás. Ou o contrário. Ou ao contrário, os filhos subirem e os pais ficarem. Então, em família, vamos fazer esse propósito. Jesus está voltando, não há mais tempo, mas ainda esse tempo ainda de quarentena, é tempo de restaurar, é tempo de colocar no prumo aquilo que o diabo tirou. Às vezes a novela tomou lugar, a série tomou lugar, muita coisa da televisão, da internet, tomou lugar aonde Jesus deveria estar. E eu tenho sempre colocado muitos versículos, muitos pensamentos que ao redor da mesa, aquele momento gostoso que você vai ter com teu filho, com a tua filha, ao redor da mesa que você vai descobrir muita coisa, o olhar tete a tete, a mentira às vezes que está sendo encoberta. Então, comece a praticar pelo menos uma refeição juntos. Começa no momento, se não tem ali aquele grande tempo para poder fazer o culto, 10 minutinhos antes da refeição, começa a colocar no coração ali de teus filhos a importância de você agradecer a Deus pelo aquele alimento, do pão que o Senhor tem dado para cada dia.
o cântico, fazer a criança entender o novo cântico. O que é o novo cântico? Hoje está sendo tão comum a gente ver dentro da igreja, fora da igreja, e cânticos que não louvam ao Senhor. Então, está aí em nossas mãos fazer tudo isso. Amém? Fica aí a nossa alerta, né? Tudo aquilo que a gente já viveu. Como eu queria ter as minhas filhas pequenininhas hoje para poder passar para elas o que eu talvez deixei de passar. Mas glória a Deus que em tempo ainda a gente pôde passar muita coisa que ficou para elas. Procuro passar hoje para Lorena quando estou junto. Tem a Loreninha da Beca, que nós somos os avós postiços dela, da Vitória, a Loreninha, que a gente sempre está ali mostrando, falando o momento que a gente sempre tem com eles. Então fica aí a nossa orientação para você, pai, mãe, ainda em tempo fazer, porque vai chegar um dia que seu filho vai embora. E ele vai reproduzir para a sua família aquilo que ele aprendeu na casa. Então, você reproduzindo, imprimindo hoje, vai continuar de geração a geração. Amém? É isso. Para encerrar aqui, gente, abrace o seu filho, coloque as suas mãos sobre a cabeça dele, ore, principalmente na hora de dormir, né? Abra o aplicativo Vovô Léo, leia uma história para ele. Assim que você abre o aplicativo, lá no menu, está escrito assim, tem uma frase escrito, lições para crianças. Aquilo é uma ferramenta poderosa, porque quando você clica em lições para criança, é um link que vai te enviar para um site. O site está em inglês, mas você seleciona lá, está escrito Other Language, outras línguas, você clica ali e seleciona português. Quando você selecionar a língua português no site, vai abrir todas as lições, centenas e centenas de lições coloridas, bonitas. Você escolhe ali as lições, Bom Samaritano, Nascimento de Jesus, a Pesca Maravilhosa, enfim, lições bíblicas. Esse site chama-se A Bíblia para Crianças. Bíblia para Crianças. Você nem precisa comprar, se puder, compre uma Bíblia para crianças, mas no próprio aplicativo, no tablet, com internet, selecione lá, né? E leia aquelas lições bíblicas para os seus filhos, para as suas crianças, leia, mostre as figurinhas. Lá, inclusive, tem o grande, famoso livro, O Peregrino. Não sei quantos sabiam, mas o Peregrino é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia, pois tem lá o livro Peregrino, com figuras para crianças. Leia as histórias do Léo, leia as histórias da Bíblia para crianças. Coloque as suas crianças para assistirem o tio Uli, a pastora Flávia, e tem outros vídeos também poderosos, mas eu andei verificando aí, tem algumas organizações que estão investindo pesado em vídeos infantis, mas que não são apropriados. Gente, sabe, não são. Existe todo um sistema diabólico por trás daqueles vídeos maravilhosos que você fica encantado. Vídeos religiosos, bíblicos, mas produzidos pelos satanistas. Presta atenção. Esse material que nós estamos indicando são de fontes confiáveis. Fontes confiáveis. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, até para comprar uma Bíblia numa loja evangélica, você tem que selecionar a Bíblia, porque tem Bíblia que você não deve comprar. Está errada. Comprar a Bíblia certa. Ainda hoje estava respondendo alguém que tipo de Bíblia você pode comprar, né? Então está aí a nossa alerta. Deus abençoe. O Instagram está encerrando. Fique na paz do Senhor. Você aqui no Facebook também.
do nosso jeito, estamos aí abençoando você. Orar. Amém? Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que esteve conosco durante esse momento e que essas palavras que saíram da nossa boca, elas não fiquem vazias, vagando por aí, mas sejam instrumentos que possam operar o coração de cada pai, de cada mãe, porque as crianças precisam saber de tanta coisa, coisas que precisam sair da maneira correta das nossas bocas, das bocas dos pais, da boca dos pais, da boca dos pastores, dos líderes. Eu te peço que o Senhor use essas palavras como instrumento para mudar a nossa vida, nossa mentalidade e para abençoar as crianças do nosso Brasil, abençoar as crianças deste mundo. Nós te agradecemos pela tua palavra e por esse recurso tão precioso que nós temos, que é a internet, de poder conversar face a face com os nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz. Amém. Amém.